Vamos direto para a palavra? E aí, você está bem? Aperte o cinto aí da fé. E vamos direto para o texto bíblico. Como nós sempre fazemos. Nós lemos o texto e clamamos pela orientação do Espírito. Então abra em Salmos 51. Vamos fazer a leitura do texto. E aprender nessa noite. Aperta o cinto aí e leia a sua Bíblia, se possível, porque nós vamos ler o Salmo 51 inteiro. Inteiro, tá? Obrigado, Márcio. Vamos lá? Salmo 51. Vamos fazer a leitura do texto? Acompanhe aí na sua Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. E contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais puro do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. E livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça, ó Deus. Dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. E não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Por tua vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, e então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Até aqui a leitura. Feche seus olhos e mais uma vez vamos orar, irmãos. Vamos orar mais uma vez, se você pode. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós precisamos e não temos como agir sem o Espírito trabalhar e operar os milagres ao coração de cada um. Nós estamos aqui respondendo a essa voz que nos chamou. Mas essa transformação de um coração pecador a um servo, um filho de Deus, é um milagre que Deus pode fazer. Então guarde todos nós desta noite, levanta os caídos, os que estão tristes, desanimados, pensando em desistir, acusados, sobrecargas, e que nós possamos olhar para um alvo. Se alguém chegou aqui sendo acusado, ó Pai, não compreendendo o que está acontecendo, é o momento de trazer essa luz e a orientação ser dada agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, o tema dessa mensagem, eu já quero colocar logo de início. O tema dessa mensagem chama-se recomeçar. Recomeçar, cara. Recomeçar.
E é tão maravilhoso olharmos para as nossas vidas. Olha para a sua vida assim, sabe? Quando eu olho para assim, olha para a sua vida, que roupa que eu estou hoje, não. É você olhar de uma forma espiritual. É você olhar de uma forma além do que os teus olhos estão vendo. É você olhar o seu passado, o presente e possivelmente o seu futuro. É você olhar as vezes que você já caiu lá atrás, em momentos da sua vida, em momentos de lutas, de dores, e você falar assim, cara, em alguns momentos eu comecei. E talvez esse é o momento que você precisa, recomeçar, cara. Recomeçar. Essa palavra nunca fez e faz tanto sentido para o ser humano. O ser humano, ele precisa recomeçar a todo momento. Seja em todas as áreas, profissionalmente, ele precisa se reinventar e recomeçar. Porque senão vem igual uma avalanche. Igual uma avalanche, você é atropelado profissionalmente. Profissionalmente. Com seus filhos, você precisa recomeçar. Dentro de casa, você precisa recomeçar a todo momento. Me perdoa, vamos começar novamente. E aí, eu te amo. E recomeça. Aquele amor que foi lá do início, novamente. A sua vida com Deus é um recomeço. E que talvez você já falhou, caiu, virou as costas para o ministério, para um chamado, para uma unção, para um dor. E é recomeçar. Recomeçar. Tempos de recomeçar, irmãos. Tempos de recomeços e recomeços. Recomeço. A Bíblia tem, eu gosto de trazer esses números, porque nós lemos um capítulo inteiro, você viu? A Bíblia tem 1189 capítulos, e parabéns, porque você já leu um capítulo já, talvez esse ano ainda você não tinha lido, mas já leu um, está de parabéns. E quando nós lemos esse Salmo, Salmo 51, eu já me esqueci quantas vezes eu já fiz mensagem sobre o Salmo 51. É um dos salmos mais lindos que está na Bíblia. Um dos poemas, uma das escritas mais lindas que estão na Bíblia. E principalmente, irmãos, diante do contexto que ele está escrito. Quando nós olhamos Salmo 51, nós falamos, puxa, que lindo. Não apaga, me dá uma nova chance, as transgressores, me aceita, eu sou pecador. Isso é o contexto do Salmo 51. Quando nós olhamos o pano de fundo do Salmo 51, nós vemos que vai muito além de um lindo poema, de textos lindos que estão ali, vai além. Quando nós lemos o Salmo 51, vem comigo que agora nós vamos ler alguns versos. Salmo 51, verso 1 e 2, deste Salmo, nós encontramos Davi. Davi é o autor deste Salmo. E nós vamos ver agora alguns versos por verso, coisas interessantes que estão nele. Olha o verso 1 e o 2. Davi clamando por misericórdia. Olha só, verso 1 e 2, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, os erros, as porquices. Lembra da semana passada? Sair do chiqueiro para o aprisco, ou seja, apaga as minhas transgressões. Verso 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Olha que maravilhoso o verso 2. Grifa aí, se você está com a Bíblia aberta, você gosta de anotar, estudar, grifa a palavra lava-me. Essa palavra, vem comigo para você pegar, para você não ficar boiando aí. Essa palavra lava-me no hebraico é a palavra kabak. Kabak. Sabe o que significa? Significa, para eles, na língua que eles estavam querendo trazer, fazia muito sentido. Essa palavra kabak significa lavar as roupas. Então quando ele fala aqui, lava-me de toda a minha culpa. Quando o autor, ele escreveu isso, tinha algo em mente, diante do contexto da sociedade que ele vivia, kabak. Era quando alguém tocava em algo impuro. A lei mosaica dizia assim, se você tocar em algo impuro, num cadáver, por exemplo, você ficava impuro. A lei dizia isso. O que você tinha que fazer? Você tinha que se lavar, se limpar. Essa era a palavra aqui, kabak. Pega e limpa-se. Limpa-se. É isso que ele estava querendo dizer. É isso que ele está querendo dizer. Olha, me limpa, Senhor, dessa impureza que eu estou vivendo. E aí ele continua o seu quebrantamento, porque no verso 7 ele fala o seguinte, sobre uma purificação.
Olha o verso 7, Salmo 51, 7. Vamos comigo, nós vamos ver alguns versos. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Quando Davi fala isso, gente, purifica-me com isopo, você sabe o que é isso? Purifica-me, isopo, bonito, o que é? De comer? É de beber? É um enfeite? O que Davi estava querendo dizer? Olha que poderoso isso. Para eles, da sociedade, o que eles viviam, isso fazia muito sentido quando Davi falou assim, ó, purifica-me com isopo. Quem era da época, quem conhecia a língua, ele já sabia, saquei, Davi, o que você está querendo dizer. Já soube o que você está querendo dizer, Davi. Porque Davi faz alusão ao que estava na palavra, a lei, ao isopo. Vem comigo em Levítico 14:4. Eu vou projetar para a gente ganhar tempo. Ó. Levítico 14:4 diz assim, ó, o sacerdote, isso está na lei, é uma lei, a lei de Moisés. O sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Pega essa, igreja. A lei de Moisés estava aqui em Levítico. Isso aqui, ó, o isopo, a madeira, o pano vermelho, estava dizendo a respeito do cara que tinha lepra. O cara que era leproso. Gente, a lepra naquela época era uma doença terrível. O leproso, ele não poderia continuar e ficar no meio da sociedade. Ele era levado para fora do arraial. Então, o cara que tinha lepra, ele tinha todo um sistema para passar, para ser purificado. Tinha que aguardar tantos dias. Depois ele retornava ao sacerdote, o sacerdote via. Aí ele ficava mais tantos dias afastado. Via para o sacerdote olhava, confirmava. Ficava mais tantos dias afastado e vinha. Confirmou, agora você vem, traz isso, aquilo, a ave, não sei o que, o isopo, e agora você está purificado. Esse era um sistema. Agora pega essa. Quando Davi escreve então, purifica-me com o isopo, ele está fazendo uma ilusão à lepra ali, e essa purificação que é essa planta. O isopo nada mais é uma planta, tipo assim, eu quero recomeçar. Eu já estou limpo. O isopo aqui me purificou, eu fui diante do sacerdote, ele viu, estou limpinho. Uau, ele está falando assim, ó, me purifica com isopo. É como se eu tivesse lepra. Davi está falando, é como se ele estivesse com lepra. É isso que Davi está querendo dizer a respeito do Salmo 51. Esse recomeço. E aí continua, né? No verso 10 do Salmo 51, ele chama Deus para criar um novo coração. Olha que maravilhoso, Salmo 51, o 10. É o texto que nós estamos lendo, o texto base. O verso 10 do Salmo 51 diz assim, ó, pega essa. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Gente, veja isso. Grifa a palavra cria, se você está com a Bíblia, porque essa palavra é interessante. Quando Davi falou isso, também já fazia todo sentido. Para um judeu que conhecia a língua hebraica, e que ele estava lendo, ele falava, captei, Davi, o que você quis dizer. Quando Davi fala assim, ó, cria em mim um coração puro, a galera que lia já falava assim, ó, já sei, Davi, o que você quis dizer. Porque essa palavra criar aqui, por isso que a gente tem que ir no original, para ver o que ele está querendo dizer. No texto original, essa palavra criar é a palavra bara. Pega essa, igreja, bara. E é a mesma palavra lá em Gênesis capítulo 1. O que tem em Gênesis capítulo 1, verso 1? Dá para projetar, Lucas, Gênesis 1, 1. Olha só o que está em Gênesis 1, é a mesma palavra que Salmo 51, 10, cria em mim um coração puro. Gênesis 1, 1, diz assim, ó, olha que legal o que está escrito no texto. Vai dar para projetar? Gênesis 1, travou? É? No princípio, Deus, quem criou? Deus. Deus criou os céus e a terra. É a mesma palavra ali, ó, bara. Essa frase no hebraico fica assim, ó, Bereshit bara Elohim. No princípio Deus
criou, bara. Quando Davi falou assim, ó, cria um coração, a galera falou assim, ó, captei, Davi. Isso aqui, só Ele pode criar. Compreendeu? Bereshit bara Elohim, está escrito ali, ou seja, Deus criou tudo. Quando Davi fala assim, ó, bara, esse coração aqui, é o Senhor que pode criar. É o Senhor que pode criar, cara. É o Senhor. Esse recomeço, que é o texto, o tema, o que nós estamos falando aqui, recomeço. Você precisa recomeçar, meu irmão. Recomeçar, 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 recomeçar. Este é algo novo. Este recomeço que talvez é um milagre que você precisa ter. Reconheça que só o Senhor pode fazer. Só Ele. E todo o Salmo 51 que eu estou lendo aqui com vocês, alguns versos, ele faz referência a um acontecimento terrível na vida de Davi. Alguém sabe? Que Davi escreve esse salmo maravilhoso, mas tem um pano de fundo. Tem um pano de fundo acontecendo na vida de Davi. Quando ele escreve, cria em mim um coração, purifica-me como sopro, dá-me novamente, não tira seu espírito. É um texto maravilhoso, lindo, não é, igreja? Sim ou não? É um poema lindo, não é? Mas tem um pano de fundo sobre Salmo 51. Alguém sabe o que aconteceu com a vida de Davi? Davi escreve esse salmo diante de um pano de fundo que é o seguinte: ele havia se distanciado de Deus. Ele havia se distanciado de Deus. Você anda distante de Deus, meu irmão? É o pano de fundo de Davi. Davi havia se deitado com a mulher de outro. Davi tinha mandado matar este homem, o marido dessa mulher que ele tinha se deitado. Ou seja, um cara longe de Deus, um cara que adultera, deita-se com outra mulher, e Davi mata o marido dessa mulher. Esse pano de fundo estendido, Davi escreve Salmo 51. Davi escreve Salmo 51. E essa história de Davi, esse pano de fundo que eu estou falando para vocês, traição, distância longe de Deus, um assassino, é uma história que está em 2 de Samuel. Nós vamos ler alguns textos. Vai dando indícios. Vai dando indícios. Você anda distante de Deus, irmãos? Distante. Sabe? Deus é como uma miragem, longe, relacionamento para você, não. É como esses indícios da vida de Davi, esse pano de fundo que aconteceu, assassino, adúltero, foi dando sinais para mim. É assim, ó, ninguém pega gripe do dia para a noite. Sabe, você está andando, de repente, estou gripado hoje. Não, você está andando, de repente, cara, à noite você está meio febril, daqui a pouco você está, cara, o nariz está escorrendo, não estou muito legal, o corpo está doendo, quando você começa a tossir, cara, aí você está num diagnóstico e está gripado. Assim foi a vida de Davi. Indícios de que, ó, as coisas não estão legais, Davi. Você está distante. E de repente, o cara trai. Cara, a coisa está ruim. Um assassino. E deixa eu falar algo para vocês, irmãos. É como nós estamos vivendo. A nossa vida, principalmente espiritual, nós estamos vivendo de uma forma despretensiosa, sem compromisso. E aí sabe qual que é a palavra que eu quero trazer? É o tema: recomeçar. Recomeçar é preciso. Recomeçar é preciso. Eu quero trazer alguns pontos para a gente pensar. Se essa mensagem é para você, eu queria que você prestasse atenção, sabe? Se comprometesse aí a ouvir, para gerar mudança de vida. Uma coisa eu tenho certeza, talvez é um tempo de distanciamento que você está vivendo, e essa mensagem tem sido e está falando contigo. Talvez você está se distraindo com outra coisa, sabe? Então vamos ver alguns pontos. Vamos ver alguns pontos. Que o Espírito trabalhe no coração de todos, em nome de Jesus.
Eu quero fazer uma reflexão com você, presta atenção, irmãos, na primeira reflexão que eu quero trazer, sobre recomeçar. Usando esse pano de fundo da vida de Davi, nós vamos ler o texto agora de 2 de Samuel, que vai mostrar todo esse plano de fundo, para entender o Salmo 51, e como recomeçar. Você já tentou recomeçar algumas vezes? Espiritualmente, estou querendo dizer. Quantas vezes já tentou recomeçar? Talvez a oração não faz mais sentido. Ler a Bíblia tem sido uma forma tão vã para você. Igreja faz sentido nenhum. Pisar o pé numa igreja trabalhoso. Ler as Escrituras então é uma dor, né? É um parto. É esse tempo que você tem vivido, irmão? É um tempo de recomeço. É um tempo de recomeço. Nesse início de ano nós temos falado muito a respeito dessas coisas, de sermos mais profundos e intensos com o Senhor. Primeira reflexão que eu quero fazer com você é sobre recomeçar de verdade 2023. Você deseja, sabe? Para viver algo novo, irmãos, e recomeçar de verdade em 2023, existe um ponto que nós já falamos aqui em outros cultos, que se chama obedecer. Faça a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. É a primeira reflexão que eu quero fazer com vocês. Sabe, para viver algo novo e recomeçar de verdade nesse ano, faça a vontade de Deus, obedeça. Nós falamos isso sobre obedecer, igreja, no primeiro culto do ano, dia 1º de janeiro desse ano. Nós falamos aqui um dos pontos: obedeça. E uma das coisas que talvez nós estamos vivendo é uma desobediência. Olha o que acontece com a vida de Davi. Agora nós vamos ver a história do pano de fundo que foi mostrada. Então vamos ver a história agora. Agora nós vamos ficar em 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 11 diz assim, ó. 2 de Samuel capítulo 11 é a história, é o pano de fundo de como Davi chegou no Salmo 51 que ele escreveu. Tinha acontecido todas essas coisas aqui. Em 2 de Samuel 11, 1 diz assim, ó: na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Ó, pega essa. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Eu já tive outras mensagens que eu escrevi algo muito semelhante a essas coisas que eu vou falar com vocês agora aqui. Davi deveria estar no lugar. Qual é o local que Davi deveria estar, igreja? Hã? Quem sabe? Aonde? A guerra. Olha no texto, verso 1, na primavera, época em que os reis iam para a guerra. Opa, legal. Então o rei tinha que estar lá. Davi tinha que estar lá. O verso 1 finaliza: mas Davi permaneceu em Jerusalém. Em Jerusalém. Sabe o que eu pego sobre esse ensino? Logo nesse verso, o verso 1 já pode nos ensinar. Há uma desobediência de Davi. Ô pastor, mas ir para a guerra? Pois é. Era o que ele tinha que estar fazendo. Aí o Senhor tem falado: é tempo de você amar a sua esposa. Mulher, é tempo de você ser companheira do seu marido. Aí o Senhor tem falado assim, ó: é tempo de você ler, se relacionar comigo. É tempo de você servir e participar. É tempo de você sentar, estar conectado comigo. Aí o que a gente faz? Desobedece. Aí tempo o Senhor fala assim, ó: é tempo de você abandonar essa vida que você está vivendo. O que a gente faz? Desobedece. Gente, esteja aonde Deus tem enviado e pediu e ordenou que você tem que estar. Mas sabe qual que é o problema? Deus dá missão, visão, unção, autoridade, nos coloca, nos envia. Existe a grande comissão e o mandamento para a igreja, é para nós. Aí sabe o que acontece? Nós não estamos cumprindo essa missão que o Senhor tem colocado para nós. Aí a gente fica vivendo do passado. Já viu essa história? Viver do passado. Aí a gente fica assim, pô, lá em 2002, em 1900 e bolinha, foi o melhor ano meu. Eu cantava na igreja,
E eu evangelizava, fazia tanta coisa. Eu ia para as ruas, cara. E eu pegava o drogado, a pessoa que estava sofrendo, eu estendia a mão e ajudava. Eu era um missionário, um evangelista. Eu fazia nesses tempos. Eu era usado. Aí a gente fala assim, mas hoje, né? Hoje não dá. Época em que era para os reis estarem à guerra, aí ele fala, cara, eu vou ficar no palácio. Aí deixa eu falar para vocês, presta atenção. Foi Deus que mudou ao longo desse tempo? Ou foi você e eu? Estamos virando a costa para o aprisco. Virando as costas para o aprisco. Virando as costas para o aprisco. Igreja, priorize o que tem valor. Priorize o que tem valor. Existem homens aqui, aqui nessa igreja, nesse momento aqui, que estão negligenciando seus lares. Negligenciando seus lares. O chamado que Deus colocou sobre a vida do homem. Cultive e cuide do jardim. Sabe o que nós estamos fazendo? Não obedecendo o que o Senhor estabeleceu. Não estabelecendo, não obedecendo. O Senhor fala através da palavra dele. Pais, não irritem seus filhos. Filhos, amem seus pais. Honrem seus pais. Mulheres, seja uma companheira idônea, submissa ao seu marido. E o que nós fazemos, igreja? Desobedecemos. É tempo de restauração nas famílias. É tempo de avivamento na igreja. É tempo de nós vivermos mudança nos altares e ministérios, na casa do Senhor. Porque quando nós estamos fazendo o que precisamos fazer, igreja, e estar onde deveríamos estar, muita coisa pode ser evitada. Quando nós estamos fazendo o que deveria fazer, e estar onde deveríamos estar, muita coisa pode ser evitada. Muita coisa. Pega exemplo aí. Pensa aí, recapitula. Pensa na sua vida aí o que aconteceu, o que está acontecendo, o que você está vivendo agora. Algo que aconteceu, coisas muito próximas, em situações que não eram. Você está colocando a mão onde não deveria colocar. Entende? Você está indo onde não deveria ir. Está beijando boca que não é para beijar, cara. Abraçando, não é para fazer. Não é. Muita coisa pode ser evitada. A vida de Davi nos mostra um verso apenas. Uma mudança. Época em que os reis era para estar na guerra. O final do verso fala, mas Davi ficou ao palácio. Ficou ao palácio. E o mais doido de tudo isso, que é algo que a gente está falando ao longo de todo esse ano. Um negócio que chama-se distração. Distração. Davi se distrai com algo. Não estava onde deveria estar. Não estava fazendo o que precisava fazer. Consequentemente, distrações. Distrações, velho. Qual é a distração que Davi teve ali? Uma mulher. A Batseba. Gente, cuidado com as distrações. Elas existem para te tirar de um caminho. E elas vêm sempre mascaradas. Olha o verso 2 de Davi, né? Ou de Samuel, 2 Samuel, verso 11, capítulo 11, verso 2, diz assim, ó. Pega essa, olha a distração aqui, ó. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio, ó. Imagina a cena. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho. Imagina a cena. Imagina a cena, estava essa mulher, e Davi, que era para estar no lugar, não foi, vendo o que não deveria fazer, ó, distração. Distração. Igreja, de verdade, ó. Você já perguntou qual é a vontade de Deus na sua vida? Você já fez essa pergunta?
Você já fez essa pergunta? Senhor, qual é a tua vontade para mim? Qual é a tua vontade para mim? Qual é a vontade de Deus? Sabe qual é? Nós somos chamados para ser servos. Servos, igreja. O Senhor, nosso exemplo é Jesus, que deixou, Colossenses fala isso, Filipenses fala isso, deixou o seu trono e veio a ser homem. Você foi chamado, que está em Gênesis, cuidar e cultivar do jardim, servir, igreja. Aí sabe o que acontece quando nós não estamos cumprindo? A grande comissão é o ide e pregar e servir. É o seu chamado para servir, cara. Ide, prega o evangelho e tal. Sabe qual que é amar, isso é servir. Uma coisa ligada na outra. Aí sabe qual que é o problema? Quando você não compreende, não sabe essa vontade de Deus para a sua vida, acontece o que aconteceu com Davi. Davi se esquece de que ele era servo. Onde era para Davi? Tá servindo, lutando em nome do Senhor, lá na batalha de Israel e tal. Era naqueles tempos assim, servindo. Esse era um lugar. Davi se esquece de que ele era servo e se usa do título de rei para o mal. Quando nos esquecemos do chamado nosso de servos do Senhor, servo, nos apossamos de qualquer outro título, porque agora eu sou apóstolo, e agora eu sou ungido, sou sei lá o que desta terra, e a gente se esquece da missão que o Senhor colocou para nós. Vai, tira a capa, vai e caminha mais uma milha, vai e dê o rosto, vai e estenda a mão e servir e amar, cara. Cara, esse ano isso só é possível se você compreender e obedecer a Deus. Igreja, enquanto você não obedece, não escuta a voz do Senhor, não obedece aos mandamentos, às orientações, ao que Ele tem falado sobre toda a área, casamento, a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua saúde, o cuidado com este templo, sobre o ministério, sobre o dia a dia, onde você for, se você não ficar atento ao que o Senhor e não obedecer, não muda. Não muda, passa ano, entra ano, cara. Passa ano e entra ano. Quando a gente conversa numa mesa, num discipulado, num aconselhamento, é tão claro. Puxa, essa área é tão claro. Fala assim, cara, você precisa obedecer. Você precisa obedecer. Obedecer. Esses dias eu estava aconselhando um rapaz a respeito de uma situação terrível. Cara, obedeça. Saia dessa situação que você está. Você tem uma casa, você tem uma família, filho. Larga desse lugar, sai desse lugar que você está, obedeça. Deus te deu uma família. Pastor, é fácil? Não é. Quem disse que é, cara? Mas você não luta sozinho. Há o Espírito contigo, há o Espírito Santo guiando. E nós vamos compreender a respeito ao longo da mensagem hoje, ao longo dessa mensagem, porque o passo para o recomeço, para uma nova história, para uma mudança de comportamento, chama-se obedecer, cara. Obedecer. Talvez as coisas não mudam, não acontecem, você tem colocado culpas em pessoas à sua volta. Não, a situação que nós estamos, então eu vou continuar vivendo desta forma, fazendo o que eu estou fazendo, cheirando, fazendo o que for, porque você vê como que é, né? Não, mas Deus está falando, muda, obedeça. Obedeça e confia, cara. E confia no Senhor, e confia nele. Isso me leva ao segundo ponto, igreja, pega essa. Você quer viver algo novo e recomeçar? Nós falamos que a vida do ser humano é uma vida constante em recomeços. Você deseja começar de verdade em 2023, mas de verdade mesmo, recomeçar de verdade. Sabe o que eu falo no segundo ponto? A ligação na vida de Davi. Saia do ambiente de sujeira. Saia do ambiente de sujeira. Você, eu, nós
obedecer, sair deste ambiente de sujeira que você e eu, nós, a igreja, o mundo, as pessoas estão. Porque olha o que o texto diz, gente. Vamos pegar a Bíblia. Vamos pegar o pano de fundo aqui, né? De 2 de Samuel, capítulo 12. Acho que é o capítulo 12. Projeta aí, vamos ver. Capítulo 12, verso 1. Diz assim, ó. E o Senhor enviou a Davi. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. É ou não é? Eu estou falando. Quem está acompanhando? É isso aí, Jaque? É, pessoal? Então tá. E o Senhor, é o capítulo 12, tá? E o Senhor enviou a Davi, presta atenção no texto, hein? O profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, presta atenção nessa história, cara. Se Deus não é poderoso e está ligando em tudo, está nos mostrando o caminho. O profeta vem para falar com Davi. Presta atenção na história que Natã falou. 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo, e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, pega essa. O profeta contou essa história. O pano de fundo já tinha acontecido. Davi tinha traído, pegado a mulher do cara, matado o cara. Davi conta essa história. Pegou? O profeta Natã contou essa. Olha o verso 5. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, ele se apossando mais uma vez do título de rei: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Merece a morte. Quem era esse cara nessa história que o Natã conta, gente? É o Davi, cara. É o próprio Davi. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Quando a gente está num ambiente de sujeira. O ambiente de sujeira não é a respeito de cheiro. Ambiente de sujeira espiritual diz a respeito de pecado. Ambiente de sujeira espiritual diz a respeito de uma vida longe de Deus. Ambiente de sujeira espiritual é quando você não quer e deseja outras coisas ao invés do reino. E o que eu estou querendo dizer a respeito do segundo ponto, para você recomeçar, você precisa sair desse ambiente de sujeira. Porque sabe o que vai acontecer? Se permanecer no ambiente de sujeira, acontece o que aconteceu com Davi. Quando nós estamos longe, nesse ambiente de sujeira, lembra da mensagem passada? No chiqueiro, nós ficamos cegos. Ficamos cegos, igreja. Nós não percebemos e começamos a levar uma vida promíscua. E o pecado passa a ser natural na vida do ser humano. Não pode. Igreja, atente-se para isso. Uma das coisas que nós falamos nesse altar, igreja, nós falamos nesse altar todo domingo. Todo domingo é atente-se, filho. Mude. O caminho de perdição leva para a morte. Desse altar o que mais fala é a respeito disso. Transforme. Olhe para o alvo, segure na mão do Senhor. A coisa está difícil, a vida está ruim, é uma vida de pecado, mas existe esperança. Existe uma mudança de vida para nós. Nós servimos um Deus do amor, da bondade, da graça, cara, que pega uma pessoa do chiqueiro e transforma num filho de Deus. Agora, se você fala assim,
O pecado passa a ser natural para você, e você vira as costas para o aprisco, que o Senhor está abrindo as portas, para as ovelhas entrarem. O pecado passa a ser natural na sua vida, você fica cego. E os profetas de Deus começam do altar, no aconselhamento, num pequeno grupo, no dia a dia. Até uma criança levanta e fala e profetiza para você. Aí sabe o que acontece? Você fala, estou nem aí, o que Davi fez? O profeta Natan falou assim, Davi estava falando dele, na cara dele, ele não percebeu, sabe por quê? Uma vida longe nos cega. E o pecado, que é um acidente, gente, eu não estou falando que você é super-homem, não existe. Nós falhamos, mas a falha, o pecado é um acidente na vida de um servo. Eu caí, cara, mas eu tenho uma esperança que me faz levantar. Para uma pessoa longe dos caminhos, o pecado é algo natural. O cara tropeça aqui, cai ali, e beija chiqueira, e come comida de porco, e a vida vai natural. Entra numa doideira e sai de uma doideira, e só continua na vida doida. É o que está lá em Ageu. Os sacos estão furados. Vocês plantam e não colhem. Vocês estão mais preocupados consigo mesmo do que com o reino. Lá falamos sobre a casa de Deus, mas está falando do templo do Senhor. Quando estamos longe, ficamos cegos, cara. Deixa eu falar. Escute os Natãs que Deus tem levantado diante de você. Você tem Natan diante de você, cara? Tem algum Natan na sua vida? Escute ele, que eles têm falado. Talvez o Natan é a sua esposa. Sabia disso? Normalmente são as esposas, né? A mulher é mais sensível, sei lá. Talvez o Natan que Deus tem levantado é o seu filho. Tem falado para você, pai, eu não te conheço. Eu não te conheço, pai. Você só vive para fazer isso. Eu não te conheço. Aí sabe o que vai falar? Você está tão cauterizado, você vai falar, esse menino é um bobalhão, hein? Perigoso bater no teu filho. E você continua na sua vida. Eu vou continuar vivendo assim, vivendo. Aí seu filho de 5 anos, daqui a pouco ele tem 10. Daqui a pouco 20, 30, e você não conhece mais. Você não conhece. Escute os Natãs. 2 Samuel 12:7 diz isso, né? Olha o que Natan disse para o Davi, cara. Forte, hein? Olha só o que ele fala. Então Natan disse a Davi, pega essa, você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e livrei das mãos de Saul. E aí ele começa a trazer uma série de coisas. Uma série de coisas. Sabe o que acontece, irmãos? Se não saímos desse ambiente de podridão, chiqueiro, que nós estamos vivendo, a igreja vive. E não se voltar para o reino, para o aprisco, sabe o que acontece? Pecado. Sabe o que o pecado faz na vida de um ser humano? Consequência. Não vai querer cultivar pecado não, viu? Tem gente que tem plantação de pecado, né? Você conhece pessoa que tem plantação de pecado? Esse aqui está madurando, esse aqui já está maior, esse aqui eu gosto mais desse pecado aqui, então eu trato ele com mais carinho. Pessoa que tem plantação. Pecado gera consequência. Pecado gera consequência. Porque olha o que Natan falou. Olha a continuação do que Natan fala, gente. Natan falou assim, o verso 9, de 2 Samuel 12, diz assim: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, desobedeceu. Você matou Urias, o Hitita, era a mulher do cara que ele se deitou, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. A
pessoa que vive numa condição de pecado, ela vai virar assim, vai falar ainda isso aqui, ó. Pô, coitado dele. Ele não fez a escondida, por que tem que ser a luz do dia para todo mundo ver? Sabe o que aconteceu aqui? Gente, pecado gera consequência. Uma coisa você, estar diante do Senhor e vai falar, poxa vida, eu era ingênuo, não sabia disso não, nananina não, Atos 10, 17 não faz mais sentido para você, Deus não leva em tempo de consequência, acordou, pecado gera consequência. Sabe o que aconteceu com Davi? Um ribuliço, casa dele, um ribuliço, cara. Só vou contar uma parte. Um dos filhos se deita com a irmã. A irmã, desculpa usar os termos aqui, ela é estrupada pelo próprio irmão. Um dos irmãos tomou dores dela. Sabe o que ele fez? Matou o cara. O irmão matou o outro que se deitou com a irmã. Pegou? Feio. Este que matou quis matar Davi, perseguiu seu pai e tomou o trono de Davi. Sabe o que ele fez? Tomou o trono, o palácio de Davi, e mais, as concubinas, mulheres que Davi tinha. Sabe o que ele fez, gente? É repugnante, mas está na Bíblia. Pois você leia lá para você falar, o pastor fica falando, ele se deita com as mulheres à luz do dia diante de todo Israel no altar. Lá não, no altar não, num lugar alto do palácio, no palácio. E todo Israel assistindo assim, imagina, todo Israel vendo as concubinas de Davi e o filho de Davi. Terrível, né? Deixa eu falar algo para vocês, é preciso recomeçar. Aquilo que te derruba, pega essa, igreja. Aquilo que derruba você e eu, não é o que te coloca medo. Aquilo que derruba você e eu e nós, é aquilo que te enche os olhos. É aquilo que te enche os olhos. Davi não foi destruído por nenhum leão. Davi não foi destruído por nenhum gigante. Entende? Faz sentido para você? Davi não foi destruído por nenhum urso. Pegou a espada e foi, não. Porque ele estava atento ao que estava acontecendo em sua vida. Grava essa, igreja. Grava isso. Nós tropeçamos em pequenos buracos, porque o gigante e a pedra ali você vê e se atenta. É o que aconteceu com a vida de Davi, nos ensina. Mas sabe o que é maravilhoso? Apesar de tudo isso, dessa mensagem que está sendo dito, dessa mensagem das consequências da vida de Davi, e não é fácil ver isso, e nós vivemos isso, nós caímos, tropeçamos, e o pecado nos persegue, e nós sofremos as consequências, às vezes de anos por isso. Deixa eu falar algo para você. Existe esperança. Amém? Existe esperança. Você crê nisso? Existe esperança. E tudo isso é o terceiro ponto agora. Essa esperança e tudo isso é possível se você viver um princípio. Existe um princípio no Evangelho. Esse princípio do Evangelho foi pregado por Jesus Cristo, as primeiras mensagens de Jesus. Esse princípio do Evangelho foi anunciado por João Batista, quando ele ia arrepender, batizando. Ele fazia um batizado de arrependimento. Esse é o terceiro ponto. Tudo isso, irmãos, é possível. Isso é mudança, esse recomeço. Se você viver um princípio, existe esperança. Recomeçar, existe esperança. Deixa eu falar para você, arrependa-se. 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 Nós servimos um Deus que ama. Arrependa-se.
Nós servimos um Deus da graça. Arrependa-se. O sangue vertido na cruz alcança a mim, ao passado. Arrependa-se. A coroa de espinho foi em meu favor. Arrependa-se. Aquele sangue lá da Páscoa que foi passado nos umbrais, tipificado e apontava para Cristo, é para nós, para que o pechá, o pular, a Páscoa, o anjo da morte passasse sobre você agora. Pulou, sabe por quê? O sangue do Cordeiro está passado sobre o templo, sobre a sua vida. O arrependa-se. E aí sabe o que Davi faz, cara? Isso é maravilhoso. Ele escreve o Salmo 51. A vida de Davi foi escrita o Salmo 51 foi escrito diante desse pano de fundo que eu acabei de falar para você. Um homem assassino, adúltero, que contemplou outras coisas o qual o Senhor não estava nele. Era para ele estar fazendo tal coisa, ele virava as costas para Deus, ele virava as costas para o Senhor. E aí Davi, cara, compreende. E o Salmo 51, 16 diz assim, ó: nós estamos entrando na reta final da mensagem, tá? Salmo 51, verso 16 diz assim: diante desse pano de fundo, olha o que ele fala: não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. E ele tinha toda essa condição, ele era rei. Todos os animais do reino estavam lá. Traz aí, um novilho, 2 novilhos, 3 novilhos. O pecado está tão grande, traz aí um monte aí, porque senão eu não vou conseguir. Ele podia fazer isso, senão eu os traria. Verso 17: os sacrifícios, pega essa, cara, pega essa. Os sacrifícios que agradam a Deus é um coração, é um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Aleluia, isso é maravilhoso. Isso é esperança para nós. Isso é apontamento de esperança para nós. É esperança para os que estão caídos. Nós não precisamos mais e olhamos para Ele. Gente, o arrependimento é o que nos dá esperança. É o que nos dá esperança. É esperança para os caídos. O arrependimento, igreja, é algo obrigatório para se tornar um filho de Deus. Não é opcional. Não é uma opção. Eu vou opcionar agora. Não é. Quer ser filho? Arrependa-se. 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 Esse arrependimento é o princípio que a mensagem estava sendo pregada. Sabe qual é a mensagem que Jesus pregou? Vem comigo em Marcos, Evangelho de Marcos 1. Vai projetar para você, para nós ganharmos tempo. Marcos 1, 14 e 15 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. Sabe qual é as boas novas? Você sabe qual que é as boas novas? Boas novas está no verso 15, diz assim: o tempo é chegado. Dizia quem? Ele, o Senhor Jesus. Igreja, o tempo é chegado. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. E o Senhor fala: arrependa-se e creiam nas boas novas. Arrependa-se e creia na mensagem. E creia na mensagem. E creia na mensagem. Creia nessa mensagem. Sabe, o arrependimento no Antigo Testamento eles demonstravam através dos atos. E eles pegavam o pó e jogavam. E se vestiam de roupas de pano de cinza. Sabe qual é o sentido do arrependimento do Novo Testamento? Cara, Bereshit Bará. Arranca esse coração, cara, e põe um novo. E põe um novo. Quem pode fazer isso? Você pode arrancar seu coração? Deixa eu sentar aqui na mesa de cirurgia. Coração de pedra. Bará. E criou. Davi compreendeu isso e falou: cria em mim um coração
novo, puro, pronto a obedecer seus mandamentos. O bara, o criar é o Senhor. Sabe o que acontece? Quando você compreende isso, Davi estava destinado à morte que ele próprio profetizou. Vai morrer. Lembra da história que Natan falou assim, ó? Tem um cara que é muito rico, tal, mas tem um pobre que tem uma cordeirinha. Lembra dessa história que Natan contou para Davi? O que Davi falou? Esse cara merece a morte e restituir 4 vezes. Foi isso que Davi falou. Era uma ordem do rei, tinha que ser cumprida. Uma ordem do rei tinha que ser cumprida. Ele deveria morrer. Deveria morrer. Todos nós fomos destinados ao matador. Romanos 3:23. E todos pecaram e estão destituídos. Todos pecaram e estão destituídos. Todos pecaram e estão destituídos. A graça nos alcance. O arrependimento alcança seu coração. Você compreende onde você está, o caminho que você está e para onde você está indo, o caminho de morte que você está indo. Sabe o que acontece, cara? Coloca o projeto aqui, recomeçar. Existe esperança, arrependa-se. Sabe o que o profeta vem e fala para Davi? Verso 13 de 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13. Olha que poderoso isso. A mesma profecia que o rei tinha falado, vai morrer. Existe um supremo tribunal, que não é essa porcaria desse tribunal que tem no nosso país, não é essa porcaria, mas é um tribunal celestial. Sabe o que ele fala? Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. O Senhor perdoou. O Senhor perdoou. Existe algo a mais do que os homens falam. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. É a mensagem que o Senhor está trazendo ao nosso coração. Essa transformação. Sabe, igreja, essa mensagem para nós, para os nossos tempos, para uma mudança, para os altares, para as igrejas, para as pessoas, é uma mensagem individual, é uma mensagem para a igreja brasileira, é uma mensagem para a IBC, é uma mensagem para nós. Então é tempo, igreja, recomece. Recomece, igreja. Recomece. Porque o texto do Salmo 51, agora a gente volta para o texto básico que nós lemos. O Salmo 51. E eu quero fazer umas perguntas para vocês. Responda, por favor, no seu coração. Responda no seu coração. Primeira pergunta: você não tem mais alegria? Os últimos tempos foram difíceis? Essa é uma pergunta. Você tem respondido? Davi clamou por uma restauração. Salmo 51, 12 diz assim, ó. Nós estamos caminhando para o final. Salmo 51, 12 diz. Olha o que o Salmo diz. Olha o que o salmista diz. Olha o que Davi fala. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Muitos daqui perderam a alegria da salvação, sequer nem sabem que ela existe, têm olhado para os olhos da terra, e o Senhor tem falado: olha, cara, eu quero devolver. Davi falou: Senhor, me dá essa alegria de contemplar a sua vinda, me dá a alegria de poder olhar e poder ver a sua face um dia. Isso se perde na vida de Davi, porque ele estava cego numa vida de pecado. Isso é o que tem acontecido conosco, com a igreja, com nós. Você não tem mais alegria? Davi clamou por essa restauração. Essa é a primeira pergunta. Você não tem?
A Bíblia responde: clame, busque, faça como Davi, devolve, Senhor, devolve, eu tenho andado, devolve, Jesus. Salmo 51, 12. Segunda pergunta: você abandonou o seu chamado? Principalmente o de ser servo, adorar e glorificar a Ele. Você abandonou a igreja? Você abandonou esse chamado de ser servo? Ah, pastor, teu chamado é de ser servo, é de servir. O seu chamado é de amar ao Senhor. Esse é o seu chamado. Não, pastor, que eu quero sair pelo mundo. Cara, você serve na sua comunidade, você ama o Senhor. Você abandonou? Vamos olhar para o que Davi fez, Salmo 51. Davi clamou por uma renovação do seu ministério. Cara, seu ministério, a sua vida, o seu chamado está apagado, está gravado, está guardado na gaveta, está dormindo, está sonolento. Em tempos passados o Senhor apelava e te usava nesta terra, e esse chamado está adormecido. Sabe o que Davi fez? Esse plano de fundo da vida podre de Davi, ele escreveu o Salmo 51, e ele clama por uma renovação de ministério. Salmo 51, 13, o verso 13, ele clama por essa renovação. Ele fala assim, ó: então, lembrando que o 12 é: Deus, dá essa alegria da salvação na minha vida. Aí você vê o que ele faz: e então ensinarei. Ó, uma renovação, os teus caminhos. Deus está renovando aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Deus está renovando, cara. Deus não te chama só para cantar, para pregar. Deus está te chamando para dizer as boas novas, para que pecadores se voltem para Ele. Esse é o chamado. É uma renovação ministerial, cara. Não existe departamento, não, porque eu sou do departamento X da igreja e tal. Que cara, sai por terra. Você é do departamento de Jesus. Você é do departamento de Jesus, da igreja, do reino de Deus. Outra pergunta. Mais uma pergunta para você, igreja. Você canta, sente que seus louvores são vazios hoje, sendo que no passado talvez eles eram cheios de vida, de avivamentos, de alegrias, de mãos levantadas, de rendição aos pés. Em tempos passados você se dobrava e se prostrava e chorava na presença do Senhor, e hoje o coração duro. Sabe o que Davi fez? O Salmo 51, 15 nos ensina que Davi clamou por um renovo de um louvor sincero. Salmo 51, 15 diz: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Davi naquela vida estava endurecido, e agora ele pede um renovo. Última pergunta: você ora, lê, e não faz mais sentido nenhum para você? Bíblia, nada faz sentido para você? Sabe o que Davi fez? O verso, Salmo 51, 11. Davi clamou para o Senhor não se afastar dele. Salmo 51 diz 11 diz: não me expulses de tua presença, nem tires de mim teu santo Espírito, Senhor. Senhor, não tira de mim teu santo Espírito, não tira. Esse foi um clamor de Davi, um renovo, um recomeço que Davi precisou. Você se assustou com a vida de Davi? É a mesma da nossa. Somos nós, igreja. Somos nós. Você precisa de um renovo, igreja. Você precisa de um recomeço. A pergunta que eu quero fazer para você: onde você quer chegar em 2023? De agora em diante, para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Igreja, não espere. Talvez você está assim, ó: não, a mudança, o renovo, o recomeço que eu preciso, pastor,
Vai estar no momento em que o Sol alinhar com a Lua, com Júpiter, com Marte, e a coisa acontecer assim, ó, e tal. Esse é o que eu preciso. Deixa eu falar para você. KKK. Você gosta da minha risada? Essa é a minha risada. Não, pastor, que 2023 vai ser um ano de sorte. Um ano de sorte. Posso falar para você? KKK. O renovo, o recomeço que você precisa não é do alinhamento das estrelas cósmicas, não é da sorte deste ano. O que você precisa é da intimidade com o Senhor. O que você precisa, pega essa igreja, é abandonar a pornografia que você está acessando todo dia. Sabe aonde? Essa porcaria que se chama celular, um monte de coisa. O que você precisa para recomeçar é fugir desse adultério que você está vivendo. O que você precisa para recomeçar é abandonar essa vida de drogas, seja ela qual for, lícitas, ilícitas, é só uma fumadinha, é só um copinho, continua assim. Não, mas aí, pastor, eu estou esperando os cosmos alinhar. Você me deixa doido com isso, cara. O recomeço que você precisa é parar com essa vida de mentira que você vive. Para de ser um mentiroso. Você está igual Davi, está cego. Vive na mentira, assina, engana, e passa o pé, e quer ter vantagem em tudo. Sai dessa. Aí você vai recomeçar. É dessa vida de preguiça. É o bicho preguiça. Sabe o bicho preguiça? É você. É você. O bicho preguiça. Bicho preguiça. Promover uma palha para o reino. Já viu o bicho preguiça? Não é bonito? Pegar a mãozinha dele e falar: vai, bicho preguiça. Põe a mão aí. Nós no reino de Deus é o bicho preguiça. Nós para jogar uma bola. Hã? Vamos chutar. Pá. Hã? Ai, cara. Sabe o que vai recomeçar na sua vida? O recomeço que você precisa é você sair dessa falta de compromisso que você tem com a sua família, com seu marido, com a sua esposa, seu filho, com o reino, com a Bíblia, com o relacionamento com Deus. Sabe o que acontece quando essas coisas começam a mudar? Recomeços. A sua casa pode ser diferente. Seus filhos podem ser diferentes. A sua vida com Deus pode ser diferente. As suas orações vão ser diferentes. O seu louvor vai ser diferente. A vida sua vai ser diferente. Quero contar uma simples ilustração para a gente encerrar. E a gente encerra com esse pensamento mesmo de recomeços. De recomeço. E eu quero falar a respeito da gasolina no tanque do carro. Gasolina no tanque. Gasolina, combustível no tanque. Gasolina. Na reserva. Pega essa, igreja. Está comigo? Amém? Na reserva. Com o tanque na metade. Ou com o tanque cheio. O carro anda do mesmo jeito, sim ou não? Sim. Reserva, metade, o tanque cheio. O carro anda do mesmo jeito. Então a diferença não está neste tanque, mas sim onde você quer chegar. A diferença está onde você quer chegar, igreja. Porque com o tanque na reserva, você vai daqui a São Paulo, mas talvez você vai daqui na sua casa, com o tanque na reserva. Eu não, que eu moro longe para chuchu. Mas com o tanque na reserva, talvez você vai estar na sua casa. Eu quero finalizar com essa frase para você sobre o pensamento do tanque na reserva, no meio ou cheio. Aonde você quer chegar esse ano de 2023 e de agora para frente, será a maneira como você vai se encher.
será na maneira como você vai se encher. Você pode se encher do Espírito com um alvo em Cristo Jesus, ou você pode se encher de uma porcaria dessa vida e querer viver, morrer nesta terra e permanecer nela. Grava isso. Aonde você quer chegar será a maneira como você irá se encher. Então, encha-se do Espírito Santo e recomece. Encha-se do Espírito Santo e recomece. Você pode repetir? Encha-se do Espírito Santo e recomece. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, repita comigo. Encha-se do Espírito Santo e recomece. Agora você vai dizer na sua voz aí: eu quero me encher do Espírito Santo e recomeçar. Comece a orar, comece a dizer isso, feche seus olhos. Eu quero me encher do Espírito Santo, Senhor, e recomeçar. Eu preciso me encher do Espírito Santo. Comece a orar você com Deus, irmão. Apresente a sua vida, aonde você tem caminhado, o que está acontecendo, onde você tem tropeçado e os recomeços que precisam acontecer na sua vida, na sua casa. É com a sua mãe, com o seu marido, com o seu filho. É na área espiritual. Fale com Deus. Pai, eu preciso, eu quero, enche-me com o Espírito Santo. Eu preciso recomeçar, Pai. Comece a orar você aí. Apresente ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Clame por essa mudança, por esse recomeço. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé.